Boa noite, dou as boas-vindas às pessoas que se inscreveram para nos ouvir falar sobre ortodontia e cirurgia ortognática. Agradeço o convite do Lusíadas Knowledge Center e eu vou começar por falar sobre a ortodontia e os casos que se resolvem apenas com aparelhos ortodônticos e depois o Dr. André Luís falará sobre os casos que necessitam de cirurgia ortognática. Os últimos anos têm sido de desenvolvimento na ortodontia, com o aparecimento de novas técnicas e a evolução nos conceitos de tratamento que nos permite tratar uma maior diversidade de casos em menor tempo. Evoluíram os brackets, que são as peças que se colam nos dentes, e os arcos, que são os arames que passam nos brackets. Desenvolveram-se vários dispositivos que permitem movimentar os dentes, como veremos mais à frente. O tratamento ortodôntico está indicado nos casos de incorretas posições dos dentes e dos maxilares. Se apenas temos dentes mal posicionados, em princípio conseguiremos resolver apenas com aparelhos ortodônticos. No caso em que os maxilares também estão mal posicionados, então aí poderemos ter que recorrer à cirurgia ortognática. Está indicado também na presença de problemas funcionais, que podem afetar a mastigação, a respiração, a fala e a estética facial. Este artigo, publicado numa revista internacional, fala exatamente da relação entre a respiração e o crescimento. Foi um artigo publicado também com o Dr. João Correia Pinto, antigo diretor de Serviço de Estomatologia do Hospital de São João, e com o professor Ustrel, da Universidade de Barcelona, que é uma referência mundial na ortodontia. No caso de tratamento de problemas funcionais, por vezes temos que recorrer a uma equipa multidisciplinar, onde entra também a otorrinolaringologia, terapia da fala, cirurgia maxilofacial, entre outras que se verifiquem pertinentes. É importante realçar que não existe uma idade específica, mínima ou máxima, para realizar este tipo de tratamento. Cada caso é um caso. A subjetividade de sermos seres únicos deve ser observada como tal por um ortodontista. Podemos ter dois irmãos, por exemplo, em que o tratamento é feito em idades diferentes. E podemos ter também tratamentos feitos em mais do que uma fase. Numa idade mais precoce, por exemplo, colocar um aparelho expansor para aumentar a arcada superior e mais tarde colocar um aparelho fixo com brackets para corrigir a posição dentária. A intervenção precoce nas crianças permite, entre outras coisas, aumentar a longevidade dos dentes, prevenir problemas que podem afetar as articulações temporomandibulares e contribuir para melhorar a higiene oral e a saúde nas gengivas. Nos adultos, com perda de dentes precoce, permite reposicionar os dentes remanescentes, visando a posterior colocação de implantes dentários ou prótese fixa para substituir os dentes ausentes. Permite também corrigir posição de dentes e resolver problemas funcionais. Quando nós fazemos um tratamento, vamos avaliar o sorriso e é importante termos uma simetria para ter um sorriso com harmonia. Os dois dentes incisivos centrais, que nós vemos com umas linhas azuis, devem ter o mesmo tamanho e devem estar devidamente posicionados em relação à linha média. Os dois incisivos laterais, com a linha amarela, devem ter também entre si o mesmo tamanho. Se houver a perda, por exemplo, de um destes dentes com a linha amarela, é possível que um incisivo central recue, abrindo um espaço entre os dentes da frente, e um canino avance para a frente, ocupando parte do espaço. Se tentarmos colocar um implante nesse paciente, nós vamos ter que colocar um dente mais pequeno e não vamos ter simetria. Então, com um aparelho ortodôntico, primeiro reposicionamos os dentes e depois então conseguimos colocar um dente do tamanho do oponente. O tratamento ortodôntico vai nos permitir então melhorar a estética facial e do sorriso, melhorar a imagem, aumentar a autoestima e a qualidade de vida. Existem vários tipos de aparelhos ortodônticos e eu vou falar do sistema de alinhadores, que é mais recente e por isso mais desconhecido de algumas pessoas. Este sistema de aparelhos pouco visíveis e removíveis está destinado a corrigir o mau posicionamento dentário.
Ao aplicar forças mecânicas suaves, cada aparelho permite iniciar de uma forma gradual o movimento de um ou mais dentes superiores e inferiores, são mais estéticos, melhoram a imagem e a autoestima, são mais cómodos, pois podem ser retirados durante as refeições, e por ser um sistema personalizado, é confiável e os resultados são previsíveis. São fabricados à medida dos dentes do paciente a partir da imagem digital dos maxilares, de modo a elaborar uma simulação do plano de tratamento. Este plano de tratamento vai ser depois apresentado ao paciente para determinar se vai ou não ao encontro das suas expectativas. Vemos aqui um caso de simulação digital do tratamento, do lado esquerdo antes, do lado direito depois. Vamos ver estas imagens ampliadas, antes e depois. Aqui conseguimos ver melhor, principalmente nas imagens inferiores, onde vemos o apinhamento dos incisivos inferiores do lado esquerdo, aquele espaço também do lado esquerdo, que depois, no fim, ficou corrigido. Cada alinhador deve ser usado durante 2 semanas, aproximadamente 22 horas por dia, e a duração do tratamento varia normalmente entre os 12 e os 24 meses. A simulação digital que vimos anteriormente permite determinar a duração do tratamento antes do seu início. Esta barra que nós vemos em baixo diz-nos que no caso anterior precisamos de 42 alinhadores. Como cada um é usado durante 2 semanas, temos 21 meses de tratamento. Então perguntam-nos frequentemente qual é o melhor sistema. Se o tradicional sistema de brackets, com brackets de metal, com brackets autoligáveis, com brackets estéticos, com alinhadores. São sistemas diferentes, cada um com as suas indicações. Conseguimos, com os brackets normais, tratar praticamente todos os casos, com alinhadores não conseguimos resolver todas as situações. Portanto, temos que avaliar caso a caso. Vamos ver agora alguns casos clínicos que não vão ser apresentados de acordo com as regras de uma apresentação científica, porque senão ficaria demasiado exaustivo. Portanto, nós vamos apresentar algumas imagens que nos permitem identificar alguns aspectos que queremos focar. Neste primeiro caso, temos uma classe 2 com uns caninos elevados e rodados. Do lado esquerdo, as imagens do antes, do lado direito, o depois, onde conseguimos alinhar os dentes, corrigir a classe 2. Outro caso, de uma classe 2 com dentição mista, vemos a projeção dos 2 incisivos centrais superiores. Decidimos, neste caso, começar a tratar essa classe 2 com um aparelho parcial ainda em dentição mista. Mais um caso, desta vez com uma considerável falta de espaço para os caninos, que vemos do lado esquerdo do ecrã. Temos em cima o antes, em baixo o depois, do lado direito uma imagem intermédia. Aqui a lateral. E aqui, nesta imagem da arcada superior, vemos claramente uma enorme falta de espaço para aquele canino. Não tínhamos 1 milímetro sequer para o dente, fomos abrindo o espaço e conseguimos reposicioná-lo. Na arcada inferior, aqui tínhamos 2 milímetros, mas mesmo assim insuficiente para lá colocar o canino, pelo que tivemos que abrir espaço com o nosso aparelho. Mais um caso, este aqui com um diastema central entre os incisivos superiores e inferiores, incisivos centrais topo a topo, que é uma situação que com alguma frequência cria um trauma oclusal que pode levar à perda óssea e à recessão gengival. Para além de conseguirmos alinhar e nivelar os dentes, diminuindo esse trauma oclusal, vemos na imagem da direita que o sorriso ficou muito mais largo, ficou muito mais agradável. Aqui mais um caso de dentição mista, falta de espaço para erupção dos dentes definitivos, dentes rodados, e conseguimos resolver esse problema, permitindo a erupção dos dentes definitivos. Apareceram agora aqui umas linhas azuis que representam o contorno gengival, estas linhas por cima dos dentes. É importante para obter um sorriso harmonioso que se verifiquem estes arcos na gengiva.
Se não conseguirmos a gengiva com esta forma correta e agradável, nós vamos ter a sensação de uns dentes mais pequenos e de alguma assimetria. E o que podemos fazer depois dos tratamentos é corrigir a gengiva. Vamos ver aqui um caso em que isso foi feito. À esquerda, o início, com apinhamento dentário. A imagem da direita em cima, depois de alinhados e nivelados os dentes. E vemos que nos 4 dentes da frente, em cima, a gengiva não está nivelada e parece que o paciente tem uns dentes muito pequeninos. Fizemos a correção da gengiva e vemos em baixo que aumentamos o tamanho do dente e ficou esteticamente muito mais agradável. Mais um caso, desvio da linha média, também uma assimetria no nível gengival dos 2 incisivos laterais, conseguimos corrigir a linha média, alinhar e nivelar os dentes, como vemos na imagem superior do lado direito, mas se virmos aquelas linhas curvas azuis, vemos que o nível de gengiva não está uniforme. E então aquilo que fizemos foi corrigir a gengiva que estava mais baixa e vemos então a imagem inferior imediatamente após a correção da gengiva com bisturi elétrico, com esse aspecto ligeiramente sangrante, mas com uma exposição maior do dente. Mais um caso, desta vez também em dentição mista, com um enorme diastema central, incisivos rodados, nós encerramos o diastema e elevamos a mordida profunda. Este caso tinha uma mordida profunda em que os dentes superiores praticamente tapam os dentes inferiores e nós começamos também, para além de encerrar aquele diastema, começamos a abrir a mordida para melhorar o sorriso no final do tratamento. Este paciente apareceu-me no consultório com 13, 14 anos e com falta de um incisivo central. Este incisivo devia estar cá fora por volta dos 6, 7 anos e neste caso aos 13 ainda não estava. Portanto, alguma coisa aqui se passava para o dente não estar cá fora. Radiografamos e acabamos por identificar a presença de um incisivo de um dente supranumerário que impedia a erupção do incisivo, como está representado na imagem de baixo. Portanto, temos o incisivo central que teria que erupcionar numa posição vertical e tínhamos o supranumerário horizontal impedindo a descida. Extraímos o dente supranumerário e trouxemos o definitivo para o local correto. Aqui outro caso de apinhamento dentário e trago este caso para mostrar que na imagem inferior do lado esquerdo vemos um premolar que está para dentro. O dente está parcialmente escondido, está cruzado. E quando um paciente sorri com um dente nestas características, nós temos a sensação que o paciente não tem aquele dente, que lhe falta um dente. E tem a ver com a sombra que é provocada pelos dentes do lado sobre esse dente. Corrigimos, como vemos em baixo do lado direito, a sombra sobre o dente desapareceu e vemos o dente perfeitamente e um sorriso harmonioso. Este caso apareceu já em tratamento, com alguns brackets colocados em cima, uma classe 2, mordida aberta. Acabamos de montar o aparelho em baixo, abrimos espaço para o canino superior, conseguimos corrigir a mordida aberta. Este caso também com uns incisivos centrais rodados, dentição mista, falta de espaço para a erupção do incisivo inferior e nós tivemos que corrigir primeiro a parte de cima para depois então corrigir os inferiores, permitindo que o incisivo pudesse vir para o local correto. As duas arcadas dentárias funcionam como se fosse uma caixa, em que a tampa tem que ser maior do que a base e por isso nós temos com alguma frequência que começar a intervenção na parte superior, criando condições para depois intervencionar a inferior. Este último caso de um apinhamento dentário, um incisivo central fraturado, ausências de dentes, resolvemos o apinhamento, corrigimos temporariamente aquele dente fraturado para nos servir de guia
para reposicionar os dentes e depois passou para um tratamento de implantes. Vou agora passar a palavra ao Dr. André Luís. Obrigado, Pedro. Muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar quem nos está a ouvir esta hora da noite. Agradecer ao Lusíadas Knowledge Center o convite para nós fazermos esta apresentação e apresentar-me também. O meu nome é André Luís, sou cirurgião maxilofacial e sou estomatologista e sou o coordenador do Serviço de Cirurgia Maxilofacial, Estomatologia e Medicina Dentária do Hospital Lusíadas em Braga. Aquilo que nós pretendemos com esta nossa apresentação, e como o Pedro disse, não é uma apresentação técnica exaustiva, mas é um bocadinho desmistificar aquilo que são os tratamentos ortodônticos e muitas vezes os tratamentos ortodônticos e cirúrgicos, porque levantam muitas dúvidas às pessoas com os aparelhos, as pessoas estão mais familiarizadas, mas muitas vezes com o facto de terem que fazer uma cirurgia para corrigir alguma coisa, principalmente em idades mais jovens, que são claramente a faixa etária ali entre os 18 e os 25, 26 anos, são claramente o grosso dos doentes que nós tratamos, mas como o Pedro disse, não existe um critério formal de limite de idade, principalmente em idades mais avançadas, mas depois cada caso é um caso e, portanto, e o tipo de complicações que podem surgir também vai variando. Mas, acima de tudo, como eu dizia, o objetivo desta apresentação, mais do que uma apresentação técnica exaustiva, um bocadinho uma apresentação para desmistificar isto. Eu tenho a sorte de trabalhar com o Dr. Pedro já há largos anos, temos uma equipa na nossa medicina dentária que trabalha em conjunto já de longa data e não raras vezes isto não se esgota na ortodontia, portanto nos aparelhos e na cirurgia. Nós ainda ontem tivemos a oportunidade de avaliar um caso de um doente que tinha uma classe 3, é quando o queixo está muito puxado para a frente, e em que é um caso, e assim mais complexo, em que se teve que envolver a ortodontia, a cirurgia, a parte da prótese dentária, portanto, isto acima de tudo, a análise do caso ortodôntico ou cirúrgico, sendo rotineiro, para quem faz isto todos os dias, tem que ser uma coisa sistemática, ou seja, há coisas que nós valorizamos e uma das coisas que nós valorizamos é precisamente esta imagem que aparece e que faz parte do nosso plano da nossa análise para definir um plano de tratamento, que é uma análise de uma radiografia cefalométrica de perfil, mas não deixa de ser um raio-x feito de lado, em que em cima desta imagem são definidos um conjunto de pontos e que depois nos permitem prever ou projetar aquilo que vamos querer fazer em termos de posicionamentos ósseos da face. Esta coisa da cirurgia maxilofacial tem mudado e da cirurgia ortognática tem mudado os seus paradigmas ao longo dos anos, porque aquilo que se faz, em boa verdade de base, é pegarmos numa estrutura que está fora do sítio e colocá-la numa posição que é uma norma padrão definida e que foi estudada ao longo de vários anos e que foi comumente aceita como esteticamente mais agradável e funcionalmente melhor. Mas quando nós fazemos a análise de um doente que é candidato à cirurgia ortognática, e os colegas da ortodontia também o fazem, porque o posicionamento dentário releva muito para a estética facial, não só dos dentes em si. Dou-vos um exemplo, um doente que tenha uns dentes muito puxados para trás e que projeta ligeiramente os dentes para a frente, vai ganhar projeção do lábio, por exemplo. Nós, por exemplo, quando puxamos uma maxila, a parte de cima para a frente, vamos mudar o posicionamento do nariz, vamos mudar a estética nasal. E muitas vezes pessoas que se queixam que têm problemas nasais, que têm um nariz de que não gostam, o problema não é só da estética, da estrutura anatómica nariz, tem muitas vezes a ver com a estrutura óssea que está por baixo. E vamos ver alguns exemplos em alguns casos que vos vou mostrar. Mas para vos dizer que é importante, e nós relevamos cada vez mais, aquilo que são os tecidos moles, porque em boa verdade, um doente com uns tecidos moles mais volumosos vai ter uma repercussão dos seus movimentos ósseos diferente de um doente que praticamente não tenha uma gordura na cara, que tenha uma cara mais emagrecida. Portanto, isso é importante a avaliação da estrutura óssea, é importante a avaliação do sorriso naturalmente, é importante
a avaliação do funcionamento da nossa articulação da mandíbula, da articulação temporomandibular, um bom registro sistemático e uma análise de caso feita de forma sistemática, com registros fotográficos, com observação do doente, com análise dos modelos, é a base para depois nós discutirmos um plano de tratamento. E também não é raro nós muitas vezes projetarmos inicialmente uma coisa e no decorrer do tratamento, pelos movimentos dentários que vai sendo possível serem feitos, nós ajustamos o nosso plano de tratamento. Portanto, isso tudo requer não só um planeamento sistematizado, mas também uma equipa que fale e que dialogue. Portanto, o facto de nós nos conhecermos bem, e quando digo nós, neste caso eu e o Dr. Pedro Fernandes, o facto de nós termos uma equipa que trabalha em conjunto, que analisa os casos em conjunto, numa perspectiva multidisciplinar, é claramente uma mais-valia muito grande e maior do que nós termos alguém que fez um tratamento ortodôntico que está a ser preparado por alguém que depois não conhece quem vai operar o doente. E esta interação permanente, quer no início, quer ao longo, quer depois no fim do tratamento, é vital para nós conseguirmos resultados melhores. Bom, mas o que é isto para desmistificar? Eu pus só imagens de livros, não pus imagens de cirurgias para não ferir eventuais pessoas mais sensíveis, mas no essencial o que é que nós podemos fazer? Nós na cirurgia ortognática basicamente corrigimos e dependendo dos casos, ou mexemos só na parte superior, na maxila, ou mexemos só na parte inferior, na mandíbula, ou mexemos quer na parte superior, quer na parte inferior, naquilo que são as cirurgias bimaxilares. E a base do nosso... Isto é uma cirurgia que é praticamente toda ela feita pelo interior da cavidade oral, portanto não há cicatrizes visíveis, salvo algumas situações em que nós fazemos um pequeno golpe com cerca de 2, 3 milímetros na parte lateral da face para passarmos instrumentos para pôr parafusos, que são cicatrizes que ficam imperceptíveis, mas fiquem com a nota que quer na maxila, quer na mandíbula, a cirurgia é feita por via intraoral. Mas a base dos nossos movimentos maxilares é este corte. Nós aqui não temos a capacidade de apontar e também não temos a capacidade de interagir com o público, que são estas contingências deste período que atravessamos, mas a base deste movimento é aquele corte que vinha ali na imagem da esquerda e depois na da direita também, que é a osteotomia Lefort-tipo 1. Basicamente o que nós fazemos é separamos a maxila, separamos a base nasal quando temos que mexer na parte superior e a partir daqui conseguimos fazer movimentos de avanço e de rotação da maxila. Em casos mais complexos é possível fazer outro tipo de cortes no osso, as osteotomias, e que são as osteotomias segmentares que são feitas atrás dos caninos. Portanto, em vez de separarmos o esqueleto facial numa parte superior e numa parte inferior, esta parte inferior que é separada pode ser dividida em 2 ou em 3 partes, consoante os movimentos que queiramos fazer para ajustarmos a oclusão. Fiquem com uma nota. Quando nós preparamos a cirurgia ortognática, depois de prevermos o que irá acontecer nos tecidos moles, acima de tudo nós queremos uma dentição da parte de cima que encaixe na dentição da parte de baixo. E é esse o objetivo final da cirurgia, que as duas arcadas sejam compatíveis. E isto também é preparado durante a cirurgia. Nós normalmente, quando são cirurgias bimaxilares, abordamos cirurgicamente primeiro a parte superior, embora haja escolas que preferem abordar a mandíbula, mas a mais comumente aplicada é quando se aborda primeiro a maxila durante a cirurgia. E muitas vezes, quando nós fazemos cirurgias bimaxilares, quando nós pomos a parte superior numa posição que não é a posição que encaixa na parte de baixo, porque a parte de baixo ainda vai ser mexida também. E, portanto, é preciso fazer um molde que nos posicione a parte de cima no sítio que nós queremos, e, portanto, nós fazemos este corte, que é a tal osteotomia Lefort-tipo 1, em que nós pomos depois essa tal peça intermédia entre a arcada superior e a arcada inferior, fixamos com placas e com parafusos a parte superior no sítio que queremos e depois a mandíbula são feitos os cortes e ela é posicionada na posição final. Fiquem também com uma nota, que é, muitas vezes, e também tenho aqui um caso para vos mostrar, no caso de pessoas que têm sorrisos gengivais grandes.
portanto, com grande exposição gengival. Vermos um bocadinho de gengiva é um sinal de jovialidade, portanto, nós nas pessoas jovens vemos mais gengiva do que nas pessoas em idades mais avançadas, mas muitas vezes essa exposição gengival é muito grande. Portanto, nós muitas vezes fazemos um movimento que é um movimento de impactação, portanto, de subida da maxila. Como é que nós fazemos isto? Cortamos naquela zona em que vinha um corte, não fazemos um corte, fazemos dois, e aquela porção intermédia desaparece e, portanto, a arcada sobe. Muitas vezes também, com esta subida, é preciso mexer no septo nasal, é preciso mexer nos cornetos nasais, portanto, na estrutura interna do nariz, porque senão a pessoa passa a aspirar pior e, portanto, é um procedimento que para nós é rotineiro, que é fazer a septoplastia, fazer a redução dos cornetos, principalmente nestes casos em que impactamos, em que subimos a maxila, ok? Em que fazemos uma plastia das fossas nasais. Bom, aqui para verem, portanto, nós fazemos essa fratura, esta aqui está uma Lefort tipo 1 clássica, portanto, aquele corte, em que separamos, efetivamente, deixamos, aqui na imagem da esquerda, na imagem A, o que podem ver, portanto, tem ali uma pinça a meio e por cima tem duas, como se fossem, parecem dois pulmões até. Aquilo é a mucosa do pavimento nasal que é separada do osso que está abaixo. E aqui o gesto que estão a ver é o gesto de corte do septo ósseo e à direita a exposição do septo do nariz, a parte cartilaginosa, com cartilagem e a parte mais posterior que também é óssea, para se proceder, se for necessário, à plastia do septo nasal. Portanto, nós fazemos este movimento, fazemos a down fracture, temos que identificar uns vasos que existem lá atrás, tentando não lesar naturalmente. Vemos aqui dos lados, veem o seio maxilar aberto, e, portanto, com isto solto, que está preso única e exclusivamente pelos tecidos moles, ok? Nós posicionamos na posição que definimos previamente à cirurgia, naquilo a que nós chamamos a cirurgia de modelos. Fiquem também com esta nota. Antes de uma cirurgia ortognática, e principalmente nas cirurgias bimaxilares, em que se mexe na parte superior e na parte inferior, nós fazemos a cirurgia aos modelos, ou seja, tiramos moldes ao doente. Hoje em dia já é possível fazer isto de forma digital, totalmente digital, mas bom, da forma clássica, tirávamos os moldes ao doente, posicionamos numa mesa própria de medição e em que vamos mover estes moldes, cerramos o gesso e definimos qual é a posição com os movimentos que definimos previamente. Imaginem, eu quero avançar uma maxila 5 milímetros, portanto, nós vamos aos modelos, cortamos os modelos e avançamos 5 milímetros. Quero rodar a mandíbula 5 graus para a esquerda, pois muito bem, vamos rodar a mandíbula para a esquerda e vamos puxar a mandíbula para trás. Fazemos isto nos modelos e é com os modelos nessa posição e com estes movimentos na cirurgia dos modelos que nós vamos fazer a tal peça, o tal molde, que depois nos permite definir a posição intraoperatória da maxila em relação à mandíbula. Portanto, há toda uma preparação prévia, não só no estudo do caso, na definição do plano de tratamento, mas antes da cirurgia nós fazemos também a cirurgia dos modelos. Umas vezes de forma analógica, cada vez mais a fazemos de forma digital. Relativamente à mandíbula, bom, isto é o corte clássico que nós fazemos na mandíbula, podem ver ali na imagem superior esquerda, deixem-me já agora dizer que não está nas notas da apresentação, estas imagens foram retiradas do livro do Peterson, da última edição, que é a quarta. Nós temos, ali em cima do lado esquerdo, se repararem, isto é a abordagem de uma mandíbula na parte direita, portanto, tem um afastador a afastar a língua, tem dois afastadores a afastar os lábios e, portanto, nós vamos à parte mais posterior, fazemos um corte na mucosa oral e fazemos a exposição do osso da mandíbula. Já agora, para nós fazermos a cirurgia ortognática, a zona em que nós cortamos a mandíbula e depois também a maxila, apanha muitas vezes a zona em que estão os dentes do siso e, portanto, para nós fazermos cirurgia ortognática, idealmente, o doente não tem sisos para a cirurgia, ok? Porque interfere com as nossas zonas de corte. Não é impossível tirá-los na cirurgia, mas cria-nos instabilidade depois na fixação dos topos ósseos e, portanto, idealmente o doente faz as extrações dos sisos previamente à cirurgia ortognática. Bom,
O que é que nós fazemos? Se virem a imagem do centro em baixo, o que nós pretendemos, nós separamos a mandíbula em 2 fragmentos e depois pode ser cortada mais à frente, mais atrás. Bom. Nós fazemos o corte em 2 segmentos. Cortamos naquela parte que tem a articulação, nós vamos pela parte interior, cortamos acima da entrada do nervo, que é o nervo alveolar inferior, para permitir que a sensibilidade da mandíbula e do lábio e dos dentes seja preservada. Portanto, o nervo mantém-se no fragmento que fica mais para a frente, fazemos o corte acima da entrada desse nervo e separamos uma posição mais anterior que fica com os dentes, como vê na imagem do centro em baixo, e deixamos um segundo fragmento, que é o fragmento onde fica a articulação, que idealmente continua posicionada dentro da sua cavidade articular, na sua posição inicial, ok? Portanto, feito este corte, que é a osteotomia sagital da mandíbula, o que nós vamos fazer a seguir, portanto, fazemos o corte, induzimos o corte com uma broca, com um instrumento de corte ultrassónico, bom, isso depois depende da preferência do cirurgião, e aquilo que nós ficamos é que ficamos com a parte que tem os dentes solta, disponível para nós a posicionarmos no local que quisermos. O que é que nós fazemos? Mantemos o côndilo na sua cavidade, posicionamos dentro da sua cavidade, há inclusivamente quem use posicionadores de côndilo durante a cirurgia, eu não uso, mas isto depois tem a ver com opções com a opção técnica do cirurgião, e posicionamos a parte inferior compatibilizada com a parte superior. Como é que nós fazemos isto? O doente vai para a cirurgia com um aparelho colocado na boca, normalmente o ortodoncista, se quiser ser nosso amigo, troca ali o arco, põe uns ganchos especiais no aparelho do doente para nos permitir o quê? Que com a parte inferior solta, nós encostamos e compatibilizamos a parte superior com a parte inferior, imobilizamos com fios de aço, por exemplo, a parte superior à inferior, e aí sim vamos fixar o osso novamente. Nos casos, por exemplo, em que fazemos recuos da mandíbula, ao recuar vai haver um excedente de osso, que é o que vinha a ser cortado na imagem ao centro em baixo. Quando há um avanço, que é a imagem, por exemplo, que vem à direita em baixo, depois aqueles topos ossos, aquela zona que fica sem osso acaba por criar um osso cortical, portanto um osso mais denso. O que é que nós fazemos a seguir? Pomos placas e parafusos, basicamente o que nós induzimos é uma fratura da mandíbula, mas é uma fratura que nós queremos controlada. E, portanto, a seguir a isto posicionamos no sítio que queremos e fazemos uma fixação com placas e parafusos como se uma outra fratura se tratasse. Algumas vezes, por exemplo, em doentes que são classes 2. O que é que são classes 2? São aquelas pessoas que têm uma cara como a que vem em baixo do lado esquerdo na imagem M, que são pessoas que têm a parte inferior muito puxada para trás ou a superior muito puxada para a frente, e muitas vezes este movimento de avanço e até de rotação da mandíbula não é suficiente para criar uma projeção do queixo que nós julgamos que será satisfatória, que discutimos previamente com o doente. Portanto, nós raramente usamos próteses de mento, nós fazemos é a plastia do mento. Um dos procedimentos que é muito usado é a colocação de próteses de mento por outras razões estéticas. Nós, na cirurgia maxilofacial, sendo possível usar material do próprio doente que esteja disponível, muitas vezes preferimos usá-lo. E esse material consiste em quê? Em usar a extremidade do queixo do doente. O que é que nós fazemos? Induzimos também uma fratura e posicionamos este fragmento de queixo no local que queremos, com o objetivo de, normalmente, criar uma projeção maior. Também é possível que ela seja feita pelo contrário, para o reduzir, e, portanto, criamos uma fratura, muitas vezes com redução da dimensão, para diminuirmos a projeção do queixo. Mas este procedimento chama-se uma mentoplastia, ok? Vou-vos mostrar agora aqui alguns casos clínicos que foram preparados pelo Pedro, foram cirurgias feitas depois por mim, e em que nós mostramos algumas destas coisas. Bom, este é um doente que foi operado há cerca de 2 anos, se não me falha a memória, e é um doente que aparece na consulta do Dr. Pedro era uma classe 3 esquelética dentária, com os dentes de baixo por fora dos dentes de cima. Pronto. Aqui a fotografia, peço desculpa que algumas das fotografias de perfil estão um bocadinho desfocadas, mas não é uma projeção do mento que nós olhemos e dizemos, epá, tenho aqui um queixo que
que nós vemos quase a 2 km de distância, mas quando o doente mostrava o seu sorriso, estamos ali uma projeção ligeira, é verdade, mas quando o doente, depois, quando nós avaliamos a oclusão deste doente, claramente tem uma mordida cruzada, com os dentes inferiores claramente projetados em relação aos inferiores. Bom, foi proposto, deixem-me dar-vos nota de uma outra coisa, às vezes é mais fácil definir um plano de tratamento para um caso que é escandalosamente assimétrico do que para um caso como este, em que apesar de tudo os movimentos foram relativamente ligeiros. Mas aquilo que nós propusemos ao doente foi uma cirurgia bimaxilar, em que se fez um avanço e ligeira impactação da maxila e depois um recuo da mandíbula. E reparem que as alterações são de relativo pormenor. Mas reparem, este doente não fez qualquer cirurgia, não fez mentoplastia, não fez cirurgia ao queixo. Reparem em 3 coisas. Reparem naquilo que se consegue em termos de queixo do doente, reparem naquilo que se consegue em termos de posição e de dimensão das narinas do doente com o avanço da maxila, ok? E depois temos ali uma projeção claramente diferente do lábio superior. Ele aqui estava com um bocadinho de barba, ou de bigode, no caso, uma coisa ligeira, mas foram movimentos que não foram movimentos muito amplos, mas que dão uma alteração estética muito significativa. E chamava-vos mais uma vez a atenção para o nariz. O nariz deste doente praticamente não foi mexido. Esta alteração que nós vemos na dimensão dos meatos nasais anteriores foi feita única e exclusivamente à custa do avanço da maxila, da parte superior. Ok? Aqui uma foto a 3/4 lateral e aqui a alteração na posição dentária do doente, o antes e o depois do tratamento ortodôntico e cirúrgico. Aqui um outro caso, uma classe 3, com uma maxila mais atrófica, com uma projeção da mandíbula, tratamento ortodôntico para alinhamento e preparação para a cirurgia. Não é raro, fiquem também com esta nota, principalmente neste tipo de doentes, com este tipo de alterações da oclusão, não é raro que durante o tratamento ortodôntico prévio à cirurgia, a discrepância entre os dentes inferiores e os dentes superiores se agrave. Muitas vezes estes doentes têm os dentes inferiores virados para dentro, virados para o lado da língua, de forma a tentarem, porque se desenvolveram assim, de forma a tentarem compensar de alguma forma a mordida, mas quando nós os preparamos para a correção cirúrgica, portanto, quando o ortodoncista nos prepara o caso para depois nós termos a tal compatibilidade entre a parte superior e inferior, muitas vezes esta parte inferior piora, parece que os dentes ficam mais projetados. E isso é feito de forma intencional, porquê? Vejam aqui o antes e o depois da cirurgia, com uma maior harmonia, quer labial, quer do queixo. Reparem também naquilo que aconteceu à dimensão do nariz, mas o que nós pretendemos é isto que temos em baixo, ou seja, o doente vai piorando ao longo do tratamento ortodôntico naquilo que é a sua discrepância entre a parte de cima e a parte de baixo, mas é para depois nós, no final da cirurgia, conseguirmos ter uma posição que seja compatível. Aqui já depois, portanto, nós temos a fase cirúrgica, depois o doente, normalmente durante alguns meses, ainda usa o aparelho para fazer pequenas afinações de posição dentária que a cirurgia não consegue posicionar, e aqui embaixo já com o aparelho removido, como é óbvio. Aqui um outro caso, uma classe 3, o antes, vejam aqui uma doente que quando tem a boca fechada percebe-se que tem uma projeção, mas é uma doente que tem um lábio muito grosso, é um lábio que mascara de alguma forma esta projeção do mento. Mas quando nós olhamos para a radiografia de perfil, claramente vemos a diferença, aqueles dentes de cima deviam estar por fora dos de baixo e temos exatamente o inverso. Bom, esta é a fotografia intraoral antes da cirurgia, também ela uma cirurgia bimaxilar, ok? E a posição final com um ligeiro avanço da maxila e um recuo da mandíbula, e vejam a diferença de posição dos tecidos moles. Reparem mais uma vez naquilo que se passou com o nariz desta doente, com uma aparente diminuição da dimensão do nariz, um nariz mais harmonioso, única e exclusivamente feito à custa do avanço da maxila. Pronto, o antes e o depois da doente, o antes e a posição final que se conseguiu com o tratamento ortodôntico e cirúrgico. Aqui um outro caso, também é de uma classe 3. As classes 3 são sempre muito mais compensadoras
tem um resultado pós-operatório imediato muito visível, ok? E já vamos falar também do pós-operatório, que é sempre uma coisa que assusta as pessoas, e a gente vai já aqui tirar o susto. Portanto, mais uma vez, uma cirurgia bimaxilar com um avanço da maxila, um recuo da mandíbula e a posição do antes e o depois. Vejam esta assimetria no sorriso, isto também é uma coisa importante para nós, que é se o plano oclusal está inclinado, se o doente tem assimetrias em relação aos olhos, por exemplo, nós aqui não pusemos os olhos dos doentes por razões óbvias de identificação dos doentes, mas tudo isto é fruto de uma análise prévia à cirurgia, ok? O antes e o depois do tratamento ortodôntico e cirúrgico. Aqui um caso que também tem 3 anos, salvo erro, uma doente com uma classe 2, portanto com o caso oposto aos anteriores, ok? Com uma projeção da maxila relevante em relação à mandíbula, portanto reparem neste plano inclinado para trás de uma linha que se traça da parte superior à inferior. O depois da correção com um avanço da mandíbula, e esta doente em particular fez também uma impactação da maxila. Pronto, reparem aqui que era aquilo que eu vos dizia há pouco, há uma impactação maxilar, já agora, mais uma vez, nós ao impactarmos a maxila temos que ter a preocupação de manter o nariz funcionante e as cavidades nasais funcionantes, portanto, esta doente teve uma septoplastia e uma redução, portanto, uma plastia do septo nasal e uma redução dos cornetos nasais, por causa da impactação da subida da maxila. Reparem na diferença daquilo que é a exposição gengival da doente, não só o perfil, mas também aquilo que é a exposição gengival. Muitas vezes os doentes perguntam, porque agora começa a estar de alguma forma na moda, a colocação, por exemplo, de toxina botulínica para a correção destes sorrisos gengivais. Muito bem, estamos a resolver a parte da exposição do sorriso gengival, à custa da redução dos movimentos dos músculos, que interferem no sorriso, mas isto é quando nós fazemos uma cirurgia ortognática para corrigir também este sorriso gengival, estamos a falar de uma cirurgia que mexe na estrutura e, portanto, é uma solução definitiva. Quando nós aplicamos toxina botulínica, que muitas vezes pessoas até de idades mais avançadas, que já não se querem submeter a um tipo de cirurgia ortognática, têm sempre que ter a noção que o tratamento com toxina botulínica é um tratamento que é limitado no tempo, certo? Ao fim de 6 meses, 9 meses, há regresso à posição inicial. É possível fazer plastias de mucosa, mas em boa verdade nós não estamos a resolver o problema estrutural de base, ok? O antes e o depois deste último caso tinha uma projeção da parte superior, como eu vos dizia, uma classe 2, e depois a posição dentária final, que é aquilo que nos permite, que é aquilo que o doente, ao fim e ao cabo, também quer, né? Quer ter um sorriso bonito, mas que funcione. Deixem-me só dar-vos aqui umas notas finais relativamente àquilo e estamos a terminar a apresentação, para depois dar a oportunidade, se eventualmente alguém quiser colocar alguma questão. Deixem-me só dizer-vos o que é o pós-operatório da cirurgia, que é uma coisa que assusta muitas pessoas. Bom, o pós-operatório de uma cirurgia ortognática, objetivamente, é mais desconfortável se for uma cirurgia bimaxilar do que se for uma cirurgia unimaxilar, só da maxila ou só da mandíbula. Mas é, acima de tudo, desconfortável porque por causa do edema, do inchaço que as pessoas têm de uma forma transitória, normalmente francamente reduzido no final da primeira semana, ao fim de 15 dias praticamente imperceptível, normalmente ao fim do mês já claramente saem sem sequela cirúrgica, mas é desconfortável, não é doloroso. Não é suposto o pós-operatório de uma cirurgia ortognática ter dor. Portanto, nós com o armamentário terapêutico que temos à nossa disposição, quer no internamento, e normalmente uma cirurgia ortognática raramente tem mais do que 1, 2 dias de internamento no pós-operatório, sendo que algumas das coisas podem fazer até em regime de ambulatório, nomeadamente as expansões maxilares, quando os nossos ortodoncistas já não conseguem expandir, alargar mais as arcadas à custa de movimentos dentários, muitas vezes é preciso nós induzirmos uma fratura para permitir esse alargamento. Não foi falado aqui, mas também é possível. Isso é feito em regime de ambulatório, as disjunções palatinas cirurgicamente assistidas são perfeitamente possíveis de ser feitas em regime de ambulatório. Mas pós-operatório é desconfortável, porquê? Porque a pessoa tem a cara inchada, muitas vezes tem os elásticos a prender a parte superior à inferior,
o nariz está meio entupido, a pessoa tem que respirar com a boca com estes elásticos. E porquê é que nós cada vez mais fechamos com elásticos? Porque se houver necessidade de abrir a boca ao doente de repente para o doente poder respirar, os elásticos conseguem-se tirar fora com rapidez, até uma tesoura corta o elástico e a pessoa respira, portanto não precisa de ficar ali aflita. Mas isto também tem que ser explicado ao doente. Se nós explicarmos ao doente como é que vai ser o pós-operatório, a pessoa passa por ele, francamente, com muito mais facilidade do que se for às escuras. Mas é desconfortável por isto, porque a cara está inchada, porque tem ali a boca fechada, mas não é suposto ser doloroso e normalmente os nossos doentes, ao fim de 1, 2 dias, estão muitíssimo mais serenos, tranquilos e, se estiverem bem explicados previamente, passam por esta fase do processo com muito mais lisura e facilidade. E pronto, e era isto que nós tínhamos para mostrar. Eu não sei se o Pedro quer eventualmente acrescentar algo mais, mas se não tiver, nós estamos perfeitamente disponíveis para alguma questão que eventualmente queiram colocar. Pedro, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não tenho mais nada a acrescentar. Nós temos aqui uma observadora da nossa apresentação que diz que gostaria de ver fotos de cirurgias. Pronto, não temos nesta apresentação e foi intencional não termos do ato cirúrgico em si, porque apesar de tudo são fotografias que para mainstream não estariam aqui enquadradas, poderiam oferecer algumas suscetibilidades de pessoas mais sensíveis, mas objetivamente é sempre possível encontrá-las ou nos nossos consultórios ou no Dr. Google, que popula fotografias por aí, mas foi essa a razão, foi por uma questão de não haver tanta agressividade nas imagens. Bom, não havendo assim mais questões, eu agradeço a todos os que... ok, temos aqui 2 perguntas. Pedro, isto se calhar é para ti. Quais são os casos em que se aconselha o alinhador transparente? Fundamentalmente casos onde os dentes não estão muito desalinhados. É difícil fazer uma classificação dizendo quais são os que são ou não indicados para alinhadores. Tem que ser avaliado caso a caso. Depende se faltam dentes, se não faltam dentes, qual o espaço do dente em falta, o que é que se pretende no final do tratamento. Portanto, é difícil conseguir dizer-lhe de uma forma standard quais são os que têm ou não indicação. Tem que ser avaliados caso a caso. Muito bem. Obrigado, Pedro. Não sei se mais alguém tem alguma questão adicional que gostasse de colocar. Não havendo, resta-me agradecer às pessoas que tiveram a simpatia de nos estar a ouvir a esta hora. Pedro, nós provavelmente encontramos-nos não amanhã, nem sexta-feira que é feriado, mas segunda-feira lá estaremos, não é? E desejar uma boa Páscoa a todos os que estiveram connosco a assistir e estamos à vossa espera numa unidade. Está aqui alguém a escrever mais qualquer coisa. Muito boa noite, muito obrigado. E uma boa noite a todos e uma boa Páscoa. Muito obrigado.